Mas eu fali muito, eu quebrei muito, né? Muitas vezes. E aí meu trabalho passou a mais desenvolver pessoas e o que motiva as pessoas a fazerem um negócio do que o negócio em si. Você não precisa ser o mais inteligente. Cerque dos mais inteligentes e traga eles para trabalhar junto contigo. Eu comecei a empreender cedo demais, né? 13 anos de idade meu pai tinha gráfica, então eu sempre fui empreendedor. Eu tenho 43 anos hoje. Duas coisas eu não consigo despertar numa pessoa. É a vontade de trabalhar. Porque tem gente que nasceu com a preguiça no DNA e a falta de ambição. É que você não é refém do destino. Você pode traçar o seu destino, você pode mudar a sua trajetória. Sabe? Aconteceu uma tragédia, ótimo. A tragédia você não tem, a tragédia aconteceu, já está no passado. Mas qual vai ser a tua reação a partir de agora? Isso você tem total controle. Você faz qualquer pessoa vender mais? Seja muito bem-vindo ao nosso Sala Vertex, é um podcast da Fraternidade Vertex, aqui de Curitiba. Eu sou o Thiago Zanona, nós estamos aqui com um novo personagem, uma pessoa incrível, vocês já vão conhecer. Nós estamos, olha, a gente piscou e a gente já está no 4º episódio, é isso mesmo, 4º episódio hoje do nosso podcast. E a gente está sempre tentando trazer pessoas importantes, pessoas que trazem história e fazem com que você mude de vida apenas com esse episódio aqui. Isso. E hoje você vai mudar, eu tenho certeza absoluta disso, que com a conversa, com o bate-papo de hoje, e eu vou provocar ele inclusive, porque eu quero que ele faça com que você se transforme só com esse episódio, só com 3 palavras. Esse é o desafio. 3 palavras ele vai fazer, tipo mágica. 3 palavras e você vai mudar, porque ele tem esse poder. Ele é hoje o responsável pela doTERRA no Brasil, que em 2018 iniciou as operações aqui, mas é uma empresa mundial, é uma empresa que está em vários países e no Brasil desde 2018 são mais de 400 mil pessoas na base deste cara hoje, ele intensificando, fazendo com que pessoas melhorem de vida, fazendo com que pessoas passem a se tornar mais importantes. Hoje com mentorias, ele mentora, ele leva o ânimo das pessoas, aonde ele vai, as pessoas querem estar conectadas com ele. Ele é o marido da Daisy, pai do Benjamin e do Theo. Benjamin é o motoqueiro, o piloto. E ele vai falar com a gente que hoje é um prazer imenso receber aqui o Eliezer Maia. Obrigado, Eliezer, por estar comigo aqui hoje no nosso 4º episódio. Estava esperando por esse episódio, irmão. Estava esperando, seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra para mim participar. O Thiago tem sido um aliado, um bom amigo aí, né? Ele fala da gente como fala de Deus, né? Mas a recíproca é verdadeira, você sempre inspirando, né? Sempre nos conectando com as pessoas e estou muito animado de participar contigo aqui, fazer um papo, trocar um pouquinho de figurinha e aprender um pouco contigo também. Você sabe que podcast é uma coisa que ela nasceu com essa intenção de levar a história das pessoas, mas eu estou me beneficiando primeiro de tudo, porque eu estou aproveitando isso, porque eu quero colher isso para a minha vida também, né? Então você imagina, eu sempre falo que é um ativo hoje você conhecer pessoas boas, né? É um ativo, de fato é um ativo que você leva para o resto da sua vida. Um conhecimento que você traga para a sua vida, isso te leva a novos lugares. Exato. Então estar sentado com pessoas, né, assim do seu nível, com tanto conhecimento, com tanta bagagem, com tanta espiritualidade boa, Eliezer, para mim é especial. Agora eu imagino que para todo mundo que vai assistir, com certeza também. Então, obrigado de coração por fazer parte da minha vida, da fraternidade como um todo. E hoje a gente vai contar um pouco dessa história aí que é tão bonita, eu já escutei algumas vezes, da sua vida como um todo. E hoje eu já vou te deixar o seguinte, essa primeira parte já é o seguinte. Eu gostaria que você falasse um pouco da doTERRA e depois a gente vai entrar nessa tua mente aí. Sim. Que faz parte, mente, Eliezer e doTERRA é quase que a mesma coisa. Mas contar um pouco da história da doTERRA, né? Esse nome doTERRA, como que foi a vinda para o Brasil, quem que iniciou de fato, você foi buscar, me conte um pouco para nós como que foi isso. Então, Thiago, a gente sempre é conhecido, as pessoas, a doTERRA chega primeiro às vezes do que o nosso nome, né, onde a gente vai e tal. A doTERRA é uma empresa americana já de 2008, né, foi fundada nos Estados Unidos.
E esse nome, por incrível que pareça, a pronúncia ele até parece no português, né? Mas é latim. Doterra significa presente da terra. Mas é uma empresa americana fundada por 7 homens lá de Salt Lake City. Incríveis os fundadores, incríveis. Pessoas, seres humanos assim, sabe? De uma qualidade, de uma espiritualidade absurda. Tive o privilégio de viajar com eles várias vezes. Vou estar com eles mês que vem no Havaí. E quando eles iniciaram isso, eles tiveram a genial sacada, que é extrair os elementos da terra na sua maior pureza e trazer isso ao acesso do dia a dia. As pessoas não conhecem muito o óleo essencial, não sabem o que é. O óleo essencial é a alma da planta, é a forma mais potencializada que as plantas poderiam oferecer à sua força medicinal. Então eles falaram, por que a gente não pega na maior pureza, sem colocar interferência humana, e vamos colocar uma premissa na empresa de puro, ou seja, os óleos da Doterra são puros. Todos os outros demais, a maioria dos óleos essenciais, é afirmado isso por um órgão que certifica isso nos Estados Unidos, 90% são adulterados. E a Doterra trabalha com óleo puro. E quando eles começaram a fazer isso em 2008, eles perceberam que o resultado na área da saúde, na área do bem-estar, foi simplesmente muito impactante. E aí eles são conhecidos dentro do mercado de vendas diretas como a Apple do marketing de relacionamento, porque em apenas 7 anos já estavam faturando $1 bilhão em vendas no ano, com 7 anos de existência. Imagina uma empresa nascer e com 7 anos de existência já está faturando $1 bilhão ao ano. 2 anos depois, dobraram o faturamento. Ou seja, com 9 anos de empresa já faturava $2 bilhões ao ano em faturamento. E aí, com 10 anos de existência, eles decidiram vir ao Brasil. E aí eles iniciaram em 2018. Então, quando eu iniciei na empresa, mas já era... Foi o primeiro país que eles saíram fora? Não, já estavam em alguns outros países, já estavam na China, já estavam na Europa, né? O Brasil levou 10 anos a chegar no Brasil. Então, a gente iniciou... A gente pegou o início do movimento no Brasil, em 2018. Então, quando eles vieram ao Brasil em 25 de outubro de 2018, eu estava lá no lançamento. Mas eu estava lá como um telespectador e um interessado na oportunidade, assim como 1.500 pessoas participaram do Grand Opening, né, que foi um evento. Então, aberto, qualquer pessoa que quisesse se associar à Doterra, né, poderia e ainda pode se associar, e eu era só mais um. Então, quando a gente iniciou lá em 2018 essa oportunidade, eles estavam começando esse mercado, eu vislumbrei a possibilidade de implementar essa cultura no Brasil, porque ninguém sabia o que era óleo essencial, ninguém sabia para que servia. E o Brasil tem uma carência enorme, não só de oportunidade, mas também as pessoas têm tendem a esse lado do natural, das terapias holísticas. O Brasil tem essa característica. Muito bom. O Paraguai mais ainda do que nós, por causa dos raizeiros, sabe? Lembra dos raizeiros que enterravam a garrafa antigamente para tomar um chá e tal? A gente tem isso no nosso DNA, produtos naturais. Então, eu falei, cara, essa é uma oportunidade que o Brasil realmente vai dar certo. Então a gente iniciou lá e começamos esse trabalho desde 2018 para cá e tem sido, assim, realmente muito satisfatório. Eu não sabia desse fato. Você e mais 1.500 pessoas? Mais 1.500 pessoas. Então poderia ser qualquer outro? Qualquer outras pessoas. Assim como tem outras pessoas que tiveram excelentes resultados e têm altíssima relevância na empresa, tanto quanto eu, que iniciaram também lá atrás, né? Que começaram no início do movimento. Nós não tivemos nenhum tipo de privilégio. A Doterra, ela ofereceu lá atrás uma possibilidade para quem atingisse algumas metas de ter uma participação no mercado nacional, não só da sua equipe, se você atingisse meta. E eu fui uma dessas pessoas que atingi. Então a gente tem o título de fundador da Doterra no Brasil, participa de todo o faturamento nacional. Mas foi uma oportunidade que tivemos lá por ter iniciado lá atrás, mas outras pessoas também tiveram essa oportunidade. E a gente atingiu esse título aí e tem uma participação não só do nosso time. Claro que o nosso time, graças a Deus, cresceu muito e tem bastante relevância no Brasil, né? Então, em 2022, 2023, a gente já estava no Brasil faturando R$1,2 bilhão. Só em 2023. Você imagina, são 8 anos que veio, é muito pouco tempo, aliás. Pouco tempo. Para quem está de fora, para quem viveu os 8 anos, é igual gravidez. Isso é igual gravidez. Para quem passou a gravidez, ela passou um tempo. E eu falo para você que tivemos todos os desafios possíveis
que talvez mataria qualquer outro negócio, nós passamos nesses 8 anos aí. Dificuldades tributárias, logística, o Brasil muito grande, também, né? Pandemia no meio, tivemos ataque hater de internet, tivemos todo tipo de situação, gestão, problema de corporativo, de gestão, né, que há em todas as empresas. Muitos desafios nos últimos 8 anos, mas sobrevivemos, né? Quando você tem um produto que entrega um valor de fato, que tem demanda real, né? Você veja, a doTERRA em si é uma potência, né? Você já falou, é visível. A gente chegou aqui, tinha gente usando a doTERRA aqui no estúdio. Tá, o cheiro, vocês não estão sentindo, está sentindo o cheiro da doTERRA aqui. É muito forte, né? E ainda está pouco acessível, né? Porque as pessoas não conhecem ainda. Vocês têm uma porcentagem das pessoas que não conhecem doTERRA, sabe me dizer? A gente estima, né? Nós temos uma missão no Brasil que é um óleo em cada lar, né? Essa é uma frase que a gente tem. A gente quer colocar um óleo essencial em cada lar. Nós fizemos o último levantamento ali que não tivemos 1 milhão de cadastros, né, na doTERRA. São pessoas que se cadastraram e a gente tem o controle de quem são os clientes. Para um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, então a gente não tem 0,5%, né, das pessoas. Claro que talvez esse 0,5% já falou deu para experimentar, então conhecer até uma porcentagem um pouco maior, mas é muito pequena. As pessoas, a maioria, não sabe o que é. O próprio óleo essencial em si, não é a marca doTERRA, né? Não sabe nem o que é. Imagina que, por exemplo, talvez perguntar para quem está aí, o que é óleo essencial? Aí você vai falar, é um cheiro? É um negócio de cheirinho, é um negócio de colocar no travesseiro. Você não tem ideia da química do óleo, da aplicação, das formas de utilização, as formas de utilização terapêutica, que não tem nada a ver com cheirinho, da própria aromaterapia, que é o aroma, mas usado de forma também terapêutica, né? Protocolos que denunciam carências emocionais através de óleos. Muitos que prescrevem óleo essencial, que defendem o movimento. Hoje é muito grande. Isso é importante você que está assistindo entender o contexto de tudo isso. Antes disso, ela estava há 10 anos já, né? Então, 10 anos. Em 2008 nasceu a doTERRA, isso? 2008 nasceu a doTERRA nos Estados Unidos e 2018 no Brasil. Independente de quem tenha criado, o nome da pessoa que inventou, que criou, enfim, viu um poder nisso. Mas vamos chegar na história Eliezer, né? Aí chega em 2018, Eliezer, eu fico imaginando ali, daí eu vou chegar nessa pergunta também. O Eliezerzinho ali, sentadinho. Eu queria entender em que momento você chegou nesse dia, o que te levou ali, a tua história, tipo, o que eu estou fazendo aqui e o que foi dali em diante. Porque, veja, tinha 1.500 pessoas. E o Eliezer virou hoje uma referência, e eu digo porque eu acompanho ele nas redes sociais, em eventos. Esse cara, ele vai em eventos, ele estava na Convenção Nacional da doTERRA semana retrasada, eu acho, né? Palestrando lá para quantas mil pessoas? Tinha 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. Aonde ele vai, ele é carinhosamente assediado. A Deise deve ter ciúme dele pra caramba. Porque ele vai para todo lado. Ela tá comigo em todo lugar. Ela vai junto, mas ele vai e tem 200 pessoas, ele vai e tem 300 pessoas. Então, é o que está por trás dessa mente aqui. É isso que acontece. Porque assim, o Eliezer, ele fez acontecer. Ninguém te deu o convite de dizer assim, tá aqui, faça porque você tem potencial. Não, você foi buscar e você teve que provar isso com conquistas. Daí, assim, ele não só vendeu, mas daí porque sozinho você não venderia tudo isso, você não chegaria. Não. Então, ele entendeu como que funcionaria esse marketing de relacionamento e aí ele entendeu, poxa, eu não vou vender óleo, eu vou motivar pessoas. Perfeito. E aí é que entrou o jogo do Eliezer, que hoje o teu serviço, o teu trabalho... e é isso que eu quero explorar daqui para frente, nesse espaço que a gente tem, desse trabalho que você fez e quando que você entendeu que não era o óleo e sim as pessoas que você ia ter que motivar. Tiago, quando chegou a oportunidade no Brasil, eu sempre falo para todo mundo que é da área comercial, você tem que sempre insistir quando você acredita num potencial prospecto em alguém, né? A pessoa que me convidou, ela me convidou 4 vezes e eu falei não quero, não é para mim, nunca me vi trabalhando na área da saúde. Eu, na verdade, era avesso à persona que as pessoas buscam para trabalhar com esse tipo de segmento. Por quê? Porque, geralmente, o óleo essencial está muito ligado a naturalista, pessoas de terapia, pessoas que são muito ligadas a produtos naturais. Eu era um avesso. Eu gosto de carro a gasolina, nunca gostei de sítio. Meu negócio é cidade, é fumaça, é poluição, né? Então, eu era um cara urbano.
Então eu era avesso a essa persona. Mas quando chegou em 2018, eu estava num momento que eu precisava de uma oportunidade. Tinha levado um revés financeiro muito grande, enfim, tinha levado um prejuízo milionário. E eu buscava uma oportunidade. E eu sempre entendi que, assim, se o produto é bom de verdade, eu não preciso estudar sobre o produto, ele já vai entregar o resultado. O meu trabalho era, o resultado do produto já está pronto e as pessoas precisam. Qual é o meu trabalho? É fazer as pessoas entender que esse produto resolve a dificuldade delas. Então, o meu trabalho é só conectar pessoas a esse produto. Então, quando eu vi que o meu trabalho era simples, era mostrar oportunidades para as pessoas, falei, cara, isso eu sei fazer. Eu não sei trabalhar com saúde, eu não entendo nada de óleo essencial, mas de pessoas eu entendo. Eu sei o que motiva elas, eu sei eu sei quais são os anseios e tal. Eu falei, quem são as pessoas que poderiam construir esse negócio junto comigo? E o que é construir o negócio? Conectar clientes a uma fábrica que promete mundos e fundos com o seu produto. Eu não sabia que o produto funcionava, mas eles prometiam. Falavam, não, se você colocar o produto vai entregar isso e aquilo. Eu decidi apostar. Claro que eu apostei pautado nos números da empresa. Uma empresa que fatura 2 bilhões de dólares, tem que funcionar o produto. Então eu não tinha questionamento, porque os números diziam. E aí eu comecei, Thiago, a procurar pessoas que buscavam uma oportunidade de negócio, ao invés de eu buscar clientes finais. Quem também gostaria de construir esse mercado junto comigo de aromaterapia no Brasil? E eu comecei a buscar líderes, né, em locais no Brasil que quisessem desenvolver isso. E aí meu trabalho passou a mais desenvolver pessoas e o que motiva as pessoas a fazerem um negócio do que o negócio em si. E aí as coisas começaram a crescer. Por quê? Porque eu não entendo nada de óleo, mas daqui a pouco começou a entrar médicos na organização, daqui a pouco começou a entrar pessoas super entendidas, terapeutas, aromaterapeutas. Então, se eu angario pessoas, é o que Henry Ford falou, você não precisa ser o mais inteligente. Cerque dos mais inteligentes e traga eles para trabalhar junto contigo. Então foi o que a gente fez. Eu não falava nada de óleo, até hoje conheço pouco, mas eu tenho pessoas que entendem muito. Engraçado você dizer isso, né? A pessoa pode, até controverso, dizer assim, cara, você não conhece? Não, cara, não é que eu não conheço, eu sei que ele é bom. Eu não preciso conhecer, você já falou isso outras vezes. Eu sei que ele é bom e ele está comprovado. Eu não preciso, eu estou estudando pessoas, estou estudando a mente humana. Tiago, eu fui franqueado da FISC, Escola de Inglês. E acredite você, a FISC é uma escola super conservadora de inglês, eu aprendi, minha mãe foi professora e tal, fui diretor da FISC por 10 anos. Não é requisito falar inglês para ser diretor de uma escola FISC. Aí na época eu falei, como é que pode? Eu falei, cara, eu graças a Deus aprendi muito cedo inglês e tal, mas como é que pode eles não exigirem? E aí a explicação era simples, cara, para ser diretor tem que entender de pessoas, de gestão, como gerir supervisores, como gerir... o inglês é o professor que tem que entender. E aí isso eu trouxe para o negócio. Falei, cara, nesse negócio eu não tenho que entender da aplicação prática, eu tenho que entender do que motiva as pessoas que vão colocar esses produtos no mercado. O papel do supervisor não é de vendas, não é mais vender, é gerenciar vendedores. Viu, Elias? Mas aí eu chego naquela pergunta que eu estava falando ali, né, antes. Rapidamente, qual foi o trajeto do Eliezer até chegar aqui? Você lembra que foi que dia de 2018? Foi que eu iniciei dia 25 de outubro de 2018, no dia 30 de setembro, foi a quarta vez. O evento foi 25 de outubro de 2018. Então, como que o Eliezer chegou até ali? Porque daí, o que fez você chegar até aqui é como você chegou até ali. Ou seja, essa tua cabeça de identificar que depois você tinha que treinar pessoas, que você tinha que tal... É porque você foi moldado na sua infância, provavelmente, teu pai era pastor, perfeito. Falou, né? E você veio, aí agora você contou um pouco da escola, que você foi, né, gestor e tudo mais. Como que o Eliezer chegou nesse dia? Você falou que você tomou um prejuízo. Como que você chegou nesse dia? Como que foi a tua trajetória até chegar nesse dia e essa virada de chave? Tiago, eu comecei a empreender cedo demais, né? 13 anos de idade, meu pai tinha gráfica, então eu sempre fui empreendedor. Eu tenho 43 anos hoje. Só trabalhei 30 dias de carteira assinada na minha vida. Foi a única vez que eu fui empregado. E todo o resto da minha vida eu tive negócio próprio ou estava trabalhando, né? Com 13 anos com o negócio da família. Mas eu fali muito, eu quebrei muito, né? Muitas vezes. Tentei montar uma loja de roupa, quebrei, montei estúdio de música, quebrei, montei inúmeros negócios, consórcio, quebrei. Então acumulei muitas falências.
Em 2005, 2006, eu encontrei um livro que mudou minha forma de pensar, que me transformou numa outra pessoa. Outra pessoa fisicamente, mentalmente, tudo, em todos os aspectos. Qual livro? O livro chama-se As 5 Peças Fundamentais do Quebra-Cabeças da Vida. São 100 e poucas páginas, um livreto, não tem em português, é do Jim Rohn, já procurei. Ali eu, por incrível que pareça, como eu vim de uma criação um pouco mais rígida, fechada, não podia assistir televisão e tal, meu pai bem religioso, ali foi que eu abri os olhos para o mundo que é possível uma pessoa se transformar radicalmente ao transformar a forma que você pensa. E ali eu passei a acreditar no potencial de todos os seres humanos, não só do meu, porque eu passei por esse processo. Então, quando eu comecei a transformar, a minha transformação em 2005, 2006, comecei a mudar fisicamente, eu precisava ganhar peso, eu pesava 50 quilos. Então era só tripa, né? Só pele e osso. Pele e osso. A capa da gaita. A capa da gaita. Então eu comecei nessa época a minha transformação. E quando eu comecei a minha transformação, minha vida começou a mudar. Então eu acumulei muitas falências até ali. E dali eu comecei a mudar minha vida. Aí fui para a escola de inglês e as coisas começaram a acontecer, graças a Deus. Depois da escola de inglês, eu conheci uma empresa de vendas diretas, que era uma empresa americana também, chamada Forever Living, de aloe vera. Tive já um grande sucesso ali, mais de 20 mil pessoas na organização na época. Em 2012, eles tiveram problemas no Brasil, precisaram, né, interromper as operações. E eu saí, decidi começar na área de investimentos com um primo meu. E aí, mudei de vida, graças a Deus, né, evoluímos muito, isso em 2012, 2013. Em 2017, eu levei um revés financeiro, onde eu tinha, né, bom dinheiro, o dinheiro da vida inteira, aplicado com esse primo de primeiro grau, e ele desapareceu do mapa, da noite pro dia. Que primo maravilhoso. Todo mundo tem um primo desse. Mas você tem que agradecer ele, né? Porque afinal de contas chegou aqui. Né? Pois é, Thiago. Eu falo assim, todo mundo tem um primo desse na família, se você não tem, você é o primo. O cara ficou com a pulga atrás da orelha. Você não tem. Eu não tenho. Opa, então você é o primo. Você é o primo, né? Todo mundo tem um primo desse na família. E aí, assim, Thiago, eu fui para um dos piores momentos financeiros. Isso é antecedendo a doTERRA, né? Eu estava muito confortável nessa época. E quando veio esse revés financeiro, eu deixei de ter os repasses mensais, não conseguia cumprir meus compromissos, nem nada. E fui cheguei assim a realmente não ver mais saída, cara. Não ter mais condição para absolutamente nada e tal. E aí que apareceu a doTERRA. Bem em 2017 ele desapareceu, em 2018 apareceu a possibilidade da doTERRA. Um ano depois foi que a doTERRA me pegou. Quando ela veio, eu não vi o potencial dos olhos, necessidade, nada disso. Foi por necessidade, foi por não ter oportunidade no momento e precisar agarrar o que aparecesse. Tive um veredito de que realmente não tinha dinheiro no nome do primo, porque até então eu ficava na esperança de talvez receber e tal. E aí foi que a doTERRA entrou. Mas a gente estava no fundo do poço. Aí já, nessa época, já começou com dívidas, começou com carro, busca e apreensão, e uma situação bem complexa. O pior vale que eu já passei na minha vida foi em 2017. Já tinha um filho, né? E graças a Deus sou muito bem casado, minha esposa sempre me apoiou demais. Mas a gente passou uma dificuldade muito grande. Eu cheguei, né, obviamente, num estágio tão avançado, assim, emocional, que eu cogitei tirar a vida, né? Falei, cara, talvez não vale a pena a gente continuar, é mais fácil, né, fazer um seguro de vida aí e desaparecer. Por quê? Porque uma coisa é você nunca ter, outra coisa é você ter vivido muito bem e você voltar para estaca zero. É difícil. A pessoa, ela tem não é um bloqueio, né? Mas ela se acostumou com aquilo. É difícil. E aí toda essa carga que acontece ali na cabeça dela, ela começa a pensar só coisa errada, né? Tipo, eu tava tão bem, o que aconteceu? Ela se culpa, né? Uhum. Ela se culpa, eu errei em algum momento, de alguma forma, né? Mas até isso, né, aliás, você pensar assim, se você estivesse bem, você não ia procurar. Não ia aceitar uma O ser humano, dessa. ele sai para procurar, a gente falou isso no carro, né? Ele sai quando a situação ela não está confortável. De alguma coisa incomoda. E eu vejo isso, né, circulando com empreendedores. O empreendedor, ele tem esse feeling, né, de tipo,
ele tem uma percepção se a coisa não está indo muito bem, ele fala, cara, eu preciso dar uma olhada para o outro lado aí, porque eu preciso de alguma outra coisa. Porque não é que está errado o que você está fazendo, é um senso de dizer assim, cara, eu quero um pouco mais. E principalmente de como as coisas estão hoje, porque você não tem a certeza de nada. Exato. Você não tem certeza de nada do que está acontecendo, você não sabe o que vai ser o amanhã, né? Então você tem que estar meio que de olho em tudo, né? E tem muito aprendizado nisso, Thiago, de que, né, eu tenho a crença em Deus e que você tem que ser muito humilde. Você pode estar numa posição boa hoje, mas seja humilde, porque as coisas podem acontecer da noite pro dia, de você estar numa posição, sabe, você saber fazer a manutenção dos seus relacionamentos, cara, mantenha tudo as portas abertas, porque você não sabe o dia de amanhã. E isso me ensinou muito a vida, altos e baixos e tal. Então, estamos bem? Cara, vamos agradecer a Deus. Tá ruim? Cara, vai passar também. E eu falo pra você que, assim, a força do empreendedor, ou nossa, ela vem ou da visão de futuro, ou da ambição que a gente tem pelo próximo nível, ou da necessidade que você está passando. Mas, geralmente, a necessidade é sempre mais forte do que a ambição. Então, eu sempre falo que se Deus tem um propósito na tua vida, muitas vezes Ele vai ter que te colocar numa situação de necessidade. Ele te move mais rápido, né? Talvez Ele vai ter que te colocar numa situação de absurda necessidade para Ele extrair o máximo que você tem de potencial. Oxalá não precisasse fazer isso, a gente se movesse pela ambição, pela visão. Mas se você pegar os homens da Bíblia, Deus teve que moer eles, né? Pega Moisés, teve que ir lá pro deserto, pega Davi, teve que, pega José, teve que ser preso. Então se percebe que é um modelo, né, que Deus utiliza para pegar os homens que vão fazer grandes feitos, moer ele antes para ele poder extrair o que ele tem de melhor, né? Você provavelmente usa isso muito dentro dos seus treinamentos, né? De fazer com que as pessoas enxerguem algo. Né? Tem aquela frase que eu até acessei essa frase há pouco tempo, né? Reduz o sonho ou aumenta a produtividade. Exato. Então, também baseado nisso, ou seja, eu até gosto de usar, tem muito claro na minha cabeça, assim, ninguém me disse isso, mas assim, eu sou empreendedor, eu também mexo com... Então, depende de mim, do Thiago ter sucesso ou não. E óbvio que a gente vai se deparar com situações que não são boas, desconfortáveis, que fogem do controle, de traição, vezes. De traição de pessoas, de situações de enganação, de alguma coisa. Óbvio. Ou até daquilo que você mesmo projetou e não deu certo. E na minha cabeça eu tenho assim que eu tenho comigo assim, eu preciso me debater de alguma forma. Eu me imagino numa areia movediça em que eu tô ali o tempo todo nela. Eu me imagino dessa forma. Eu tô o tempo todo nessa areia movediça como empreendedor. E ela tá sempre me puxando para baixo. Essa areia movediça. Eu digo por causa não é forças, não é assim. É porque você tem que lutar mesmo. Porque se você não lutar, ela te engole. É uma lei universal, a gravidade. Tudo te puxa para baixo. Exatamente. E a areia movediça, ela vai te matar. Então, assim, eu me imagino assim, cara, tem uma situação, eu tenho que dar um jeito de sair dessa areia movediça. Eu tenho comigo isso, eu tenho que sair daqui. E só eu vou sair sozinho, eu tô sozinho aqui. É claro que eu me agarro muito a Deus e Deus me motiva a encontrar o caminho. Aí, assim, é isso que eu acesso a Deus sempre me mostra o caminho certo. Porque eu sozinho não vou ter essa força. Né? Verdade. Então, me mostra esse caminho. Mas você, como um cara que descobriu que o negócio era motivar as pessoas, era fazer essas pessoas elas entenderem que elas podiam mais. Então, eu anotei aqui, como que você, agora eu vou te dizer assim, você já me falou isso, já vi você falando em palestras com outras pessoas, que você consegue observar uma pessoa e extrair o melhor dela. Como que você faz isso? Como que você olha? Primeiro você faz um ponto central aqui e olha o passado e vejo que ela pode ir para o futuro. E como que eu destravo isso aqui para levar ela para onde ela tem que ir? Perfeito. Ó, Thiago, duas coisas eu não consigo despertar numa pessoa. É a vontade de trabalhar. Porque tem gente que nasceu com a preguiça no DNA. E a falta de ambição. Essas duas, se a pessoa tiver essas duas qualidades,
qualquer coisa ela é capaz de atingir. E perceba assim, ó, né, vou falar com muito cuidado isso. Nem o caráter está antes disso. Porque nós estamos falando de produtividade, nós estamos falando de resultado. O próprio bandido, ele tem resultado, entendeu? Mas ele teve que aplicar algumas premissas. Então nós estamos falando de resultado, não estamos falando de objetivos e de caráter. Mas nem o caráter vem antes disso quando se trata de produtividade. É a ambição e vontade de trabalhar. Quando tem ambição e vontade de trabalhar, o modelo de negócio que nós temos na Doterra, que me ensinou muito, a pessoa se assenta em uma posição minha de liderança e eu não posso trocá-la. Então eu preciso acreditar nela. Eu não tenho a opção de trocar ela. Ela se assentou numa posição estratégica. Tem como você dizer assim, você eu não quero. Agora eu não quero você. E isso é muito legal, porque faz você insistir com pessoas que você jamais insistiria se você tivesse a opção de trocá-las. E isso me trouxe muita coisa para a vida, porque tem pessoas que eu vi chegar em níveis que jamais chegariam se eu não fosse obrigado a insistir com elas. Então isso me faz acreditar no ser humano num nível hoje e de descobrir ferramentas e estratégias para desenvolver que eu não vi em nenhum outro negócio. Então, como que você pode desenvolver uma pessoa? Primeiro, é a ambição e a vontade de trabalhar e a pessoa querer ser melhor. Então a ambição, né, que já é isso, ela querer ser melhor, aí a gente vai com estratégia, descobrindo quais os anseios, quais as dores. Então sempre lembrando ela da dor que ela tem, por que ela deveria se mover, qual é o sonho dela e por que ela deveria fazer aquilo. Então você está sempre apertando naquelas teclas que dói, nas teclas que machuca, tirando da zona de conforto e aí desenvolvendo as habilidades básicas que fazem a pessoa se destacar. Entendeu? Assim, habilidades, as pessoas falam muito assim, ó, você tem que acreditar. Mas quais as ferramentas que eu estou dando, você está dando para a pessoa acreditar? É muito discurso vazio, mas sem ferramenta nenhuma. Você sabia que você pode mudar o seu estado de espírito, por exemplo, com um óleo essencial? Você sabia que um aroma pode despertar uma sensação? A pessoa fala assim, Eliezer, isso é até engraçado, a pessoa fala assim, Eliezer, mas como que um aroma desperta uma sensação? Cara, é simples, solta um pum no elevador. A resposta tá aí. Tá aí a tua resposta, cara. Muda ou não muda o estado de espírito? É um aroma, né? Muda ou não muda o estado de espírito? Muda. Agora, se isso muda pra ruim, você consegue despertar pra bom. Um banho gelado, sabe? Algo que te desafie, uma atividade física. Né? Hoje nós levantamos eu levantei 1h30 mais cedo do que o meu usual. Isso é muito legal, isso te tira da zona de conforto. Isso Me perdoe por isso, Léo. Isso é muito legal. Então não é só falar o que tem que ser feito, mas dar ferramentas para as pessoas, Thiago, para que eles desenvolvam. Ontem a gente estava falando com o grupo nosso da Fraternidade como a gente consegue, eu não vou dizer isso que a gente consegue moldar, porque parece que a gente está manipulando a mente humana, não é isso, né? Tem uma série que eu assisto, Os Segredos da Mente Humana, e eu fico admirado, assim, porque é só se pensar o seguinte, o óleo em si, vamos supor bem drasticamente que ele não mudasse. Mas não é o que acontece com o óleo. Mas, beleza, eu não uso óleo, eu não sinto esse cheiro, mas eu passo a implantar isso. Dou um exemplo lá em casa. Que quando eu chego no quarto e a minha esposa, ela deixou a meia luz ligada, preparou, deixou a cama já tá arrumada, porque ela sabe que eu chego cansado e tal, e ela deixou o difusor da Doterra ali. Eu não estou sentindo o cheiro ainda, eu só vi. Vamos dizer que eu tenha tampado meu nariz, eu tampei meu nariz, mas eu vi. Automaticamente, minha mente, ela já diz assim, cara, é bom. Exato. Ela já é boa. E a gente estava falando ontem o seguinte, é só você pensar no ambiente que você conduz, né? Então você chega, você falou do pum, mas vamos falar visualmente falando, não só, né, do cheiro. Eu chego num ambiente em que tá todo mundo animado e fala assim, uhul, seja bem-vindo. Eliezer, chegasse aqui, né? Eliezer, seja bem-vindo. Todo mundo batendo palma para você. É igual evento, você vai nos eventos, aquela galera te acolhendo, aquela música tal, tuxi. Você chega, agora vamos mudar o mesmo ambiente, a mesma coisa. Você coloca uma música de louvor, um negócio mais refletivo. Perfeito. Você conduz. Exato. Você conduz. A música é uma baita ferramenta de mudança de estado de espírito. Mas tem muitas outras, né? Mas a música é uma baita ferramenta. O que é legal as pessoas entenderem, né? Que eu gosto de ensinar, é que você não é refém do destino.
você pode traçar o seu destino, você pode mudar a sua trajetória, sabe? Ah, aconteceu uma tragédia, ótimo. A tragédia você não tem, a tragédia aconteceu, já está no passado. Mas qual vai ser a tua reação a partir de agora? Isso você tem total controle. Então, largar esse vitimismo é o primeiro passo para mudança, entendeu? A pessoa entender, igual você falou muito antes, assim, só depende de mim. Cara, se depende só de você, quais os passos eu estou fazendo hoje para um novo resultado? É assim que eu vejo o ser humano, entendeu? Ele é passivo de uma transformação. Aliás, eu tenho uma coisa comigo que as pessoas acham que não. Dentro da educação, dos estudos, tem as exatas e as humanas e tal. E eu falo assim que eu prefiro o ser humano do que a máquina. Que eu acho que ele é mais exato do que a máquina. Eles dizem, como assim, Thiago? Tá errado? Eu já tive várias vezes, você deve ter passado por isso, em que você está com um computador, alguma coisa, e não funciona, e não funciona, e não funciona. Daí você liga para um técnico, o cara olha e não funciona, e não funciona. Você, cara, como que os caras não resolvem? E daí você vai lá e não funciona. O dia inteiro passou. Aí você vai lá, desliga e liga de novo. Sozinho funciona. Sozinho não, né? Tem alguma coisa por trás, obviamente, né? Tem uma exatidão, mas que ninguém conseguiu. O ser humano, na sua grande maioria, você tem mais conhecimento até do que eu, provavelmente, nisso, de que se você estiver com ele por 5 minutos e você fizer as perguntas certas, você consegue decidir reprogramar, né? Quem é. Antes de reprogramar, você consegue fazer uma sondagem, acessar quem ele é. Você pega um relacionamento, por exemplo, de um casal que de repente está passando por algumas dificuldades em casa. Sim. Em poucas perguntas você consegue chegar onde está o problema. Perfeito. Você não concorda que o ser humano ele tem ele é muito mais é fácil de se identificar quando ele tem um problema no passado e você daí sim reprogramar ele para ele virar essa pessoa? Tiago, não só é simples, como as pessoas às vezes não têm essa noção do autoconhecimento, de entender que às vezes a falta de performance, falta de resultado, dificuldades que estão passando, são situações mal resolvidas que às vezes facilmente se resolveria numa terapia, numa sessão, numa conversa, talvez. É fato, o ser humano ele denuncia suas carências. Depois que você lida com muita gente, você desenvolve habilidades, né? Padrões. Que rapidamente você detecta quais são, né, as dificuldades das pessoas e tal. Mas o que eu percebo é que a maioria não tem esse autoconhecimento de entender que eles não precisam ser refém do destino, que eles poderiam facilmente consertar se eles quisessem. O problema é que muita gente se orgulha dos defeitos que tem. Gostam da forma. Meu pai era assim, eu também sou assim. Me orgulho. Tem gente que se orgulha de posturas que não são... Na verdade é uma defesa, né? É uma defesa, mas assim, se você se orgulha, você reafirma aquilo e aí fica uma dica. O teu resultado também vai ter o mesmo orgulho e não vai mudar. Entendeu? A pessoa que não é aberta, né? A pessoa não é aberta a um novo, a uma coisa nova, né? Você, por exemplo, teve que se abrir alguma coisa nova. Você não acreditava nesse processo. Humildade intelectual é fator fundamental para evoluir, cara. A gente não sabe tudo. Gostei da fala do Jonathan que esteve aqui antes. Ele falou, quando você só fala, você só reafirma o que sabe. Quando você ouve, você pode aprender alguma coisa. Cara, isso é uma humildade intelectual, é mais alto grau de sofisticação da intelectualidade, cara. E do crescimento. Porque senão você vai estar sempre rodeado daquilo que só você aprendeu e nunca vai... Exato. Ainda mais com tanta coisa acontecendo, tecnologia, IA, e mercado novo que se surge, profissional que se surge. Exato, você tem que estar atento. Não é momento para você estar achando que sabe crenças absolutas, cara. Cara. Aliás, agora deixa eu te falar o seguinte, vou dizer, você provavelmente hoje, você faz qualquer pessoa vender mais? Se a pessoa se submeter ao programa, né? Se ela é interessada em querer vender mais, sim. Você não consegue ajudar alguém que não quer, né? Não tem o que faça. A pessoa tem que querer, cara. Isso serve para psicologia, para tudo. A primeira coisa é a pessoa querer. Se a pessoa quiser, sim, com toda segurança, se ela se submeter a um método, né, que a gente tem, minha forma de trabalhar, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Que legal. O Eliezer, inclusive, está
Eu vou te ajudar aqui, depois você manda para cá. Obrigado. O pitch aqui. Elias está lançando uma mentoria 360, que além desse conhecimento que ele tem sobre a parte humana, ele está implantando com uma equipe fantástica, ele está implantando uma gestão 360 para a pessoa decolar como empresa, como um todo. Então ele não vai olhar só para a pessoa, mas olhar como um olhar dentro da empresa, os processos e tudo, que é difícil de ter gente que faça isso aí. Então, qualquer coisa, entra em contato, coloca aqui, chama ele, chama a gente e eu passo informações. Mas, Eliezer, com tudo isso, a gente vai caminhando para o final, daqui a pouco a gente tem um bate-papo bem legal aqui sobre algumas coisas finais, mas com tudo isso que está acontecendo hoje, eu vejo, a gente já falou sobre isso, né, que a gente vive num momento bem delicado da mente humana. Inclusive, eu hoje afirmo para você que eu prefiro estudar muito mais a parte comportamental de qualquer outra coisa, porque é onde, falando de sucesso para frente, onde o mercado vai estar, as pessoas que resolverem problemas mentais, elas vão ser mais bem remuneradas. Por quê? Porque a gente é muito raso hoje. A gente parece um barco à vela que vai para qualquer lugar. Sim. Os valores estão cada vez mais perdidos. Você acredita que a gente está vivendo ou caminhando para um colapso mental? Alguma coisa assim? Eu acredito que a sociedade está adoecendo rápido e coletivamente no quesito mental. E, obviamente, pelo excesso de informação, de inputs, mídia social e fontes de informação, né? Hoje, enquanto antigamente você parava para assistir um filme de 1h30, era um conteúdo diluído em 1h30, né? Hoje, em 1h30, você viu 200 vídeos de 200 assuntos, de 200 situações que te despertaram 200 sensações diferentes. Então você é agredido psicologicamente numa velocidade, né, que a gente não está acostumado. A gente não imagina nem que fomos desenhados para isso, né? Se pegasse um homem de 1.500 anos atrás, nem precisa muito, de 200 anos atrás, e colocar, ver hoje as pessoas conversando sozinha e parado horas olhando para uma telinha, o cara fala, o que esse povo está fazendo, né? Então eu acredito que sim, Thiago, e não só é uma área para você atuar profissionalmente, mas é uma área para você dar atenção como pessoa, entendeu? Você dar uma atenção da sua saúde mental. Eu confesso que vai ser o maior desafio, tem sido o maior desafio, é lidar com isso atualmente. As pessoas não estão entendendo o quanto a população está adoecendo. Então, aonde a gente também atua muito com a questão dos óleos essenciais, da doTERRA, e eu falo muito nas mentorias, nos treinamentos, é a gestão emocional e principalmente um desenvolvimento de qualidade de pensamento. Cara, a qualidade dos seus pensamentos determina diretamente a sua qualidade de vida, Thiago. Então, você me conhece. Eu gosto de ser uma pessoa reservada, eu não gosto de me associar facilmente com qualquer pessoa, eu não gosto de estar em qualquer ambiente, porque eu entendi que eu sou sensível a isso, que isso vai afetar a qualidade dos meus pensamentos, vai afetar a qualidade da minha vida, e eu só vou conseguir ter uma qualidade, né, mental e emocional se eu diminuir os inputs, se eu diminuir minha exposição a esse tipo de coisa, e a pessoas, e ambientes e tal. Quem não tem critério para isso, cara, você é um barco à deriva. É como se você é uma porta sem janela, sem portas, onde qualquer coisa pode entrar. E a nossa mente humana ela é muito rápida, nossa mente humana ela é toda automatizada, é um processador de ultíssima geração. O que você coloca ali, ele fica processando, ele fica digerindo. E fica difícil você começar a fazer filtro com tanta informação. Com tanta informação, cara. E quando as pessoas nem têm ciência que deveriam colocar filtro? Que é o caso dos nossos filhos com mídia social. Você não sabe o que está indo ali em TikTok, você não sabe. O próprio adulto também, eu acredito, não da informação, só a informação errada, enfim, mas da quantidade e daquilo que você pode acessar como verdade e daquilo que você acessa para dizer assim, cara, isso é para mim ou não é. E aí você acaba, você falou de redes sociais, você acaba se tornando uma pessoa que você foi construído a partir de várias coisas dos outros
que você acessou rapidamente, você não fez filtro e tomou a sua decisão e agora você é esse homem. Uma coisa, Thiago, que é legal pontuar, as mídias sociais, elas globalizaram o acesso a histórias, informação. E virou o mundo das exceções. Então as pessoas olham mídia social e realmente o que eles estão olhando, vamos presumir que seja tudo verdade. Então uma pessoa ali enriqueceu nesse segmento em 6 meses, o outro enriqueceu em 3 meses, o outro enriqueceu em 2 semanas e tal. Mas para que ele tenha enriquecido, 10 mil outras pessoas tentaram a mesma coisa e não deu certo. Ele está olhando só a exceção daquilo, a exceção daquilo. E cria uma geração nova que acredita em Papai Noel, que acredita que existe uma fórmula mágica. Eu não acredito que exista um atalho para o sucesso de qualquer pessoa. Existem exceções. Que a pessoa desenvolveu um aplicativo, um negócio e cresceu. Mas o bom e velho processo árduo de desenvolvimento humano, de colocar a bunda na cadeira, de trabalhar, de focar em uma coisa que vai te transformar, é o que funciona. E isso aí hoje está trazendo uma geração nova que não quer trabalhar, que acredita que pode enriquecer rapidamente, que os trabalhos digitais é isso, é aquilo, que ele não precisa mais, né? Prestar serviço e tal. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, cara, de entender que não é assim. O mundo, ele continua sendo o velho mundo, onde você vai ter que desenvolver habilidades, você vai ter que se comunicar melhor. A tomada de decisão, a IA não vai tomar. A IA é só conhecimento. Sabedoria, meu amigo, é experiência, é vivência. Você acredita que o Benjamin, o Theo, enfim, a Sofia, a Catarina, enfim... Eles vão burlar o sistema, ou seja, eles vão ter sucesso sem ser refém de déficits mentais, por exemplo, de sofrer com essas coisas? Você acha que eles vão... Não acho que é algo que a gente consiga evitar. Graças a Deus, ele é sábio, né? Não erra, né? Ele não erra e ele equipa as gerações novas com a capacidade de gerir melhor. Queira ou não, a gente está sofrendo mais do que a nova geração com tudo isso. Eles já estão vindo, entendendo tudo isso e filtrando e tal. Mas a questão de trabalho duro, de ir para cima, é a gente que vai implementar neles. É a gente. Eles vão sofrer sim, mas eu acho que vão lidar bem porque a gente não tem controle sobre isso. É Deus que está no comando de tudo, né? Se a gente fosse desesperar, Thiago, quando veio o Woodstock em 1970, as drogas, liberação, se fumava em avião, se fumava em restaurante, você fala, cara, a próxima geração tá morta. Mas não, a próxima geração veio melhor. Pois é. E a outra veio melhor. E essa próxima vai vir melhor. Mas eu digo que tem que se ter esse cuidado, esse critério, senão nós, principalmente a nossa geração, não a deles, vai sofrer muito. Legal. Eu gosto dessa visão do Eliezer, que ele já conversei com ele várias vezes sobre essa visão de que tá tudo perdido, o mundo vai se acabar, não. E você falou uma coisa importantíssima, Deus, ele tá munindo as pessoas novas, porque de fato ele é Deus, ele não erra, e ele tá deixando umas sementes, umas pílulas, para que a gente não tenha um mundo destruído, né? Perfeito. Mas principalmente mental, né? Porque é o que eu acho que a pessoa tem que mais se cuidar. Para ter uma continuidade em bons relacionamentos, em bons valores, em verdades, e não se inverter algumas coisas. Verdade. Né? E eu digo para você o seguinte, e aí é um problema se o pai ou a mãe conduzir, o problema é esse, o problema é que os nossos pais e mães, eles não estão mais também já tendo essa visão dessa educação. Verdade. Então, por isso que é uma preocupação e a gente deixa que Deus cuide de tudo isso, porque os pais, eles também já não estão fazendo a parte deles. De dizer assim, cara... Já não faziam, né? Deixava para a escola ensinar, né? Exato. Então, nesse ponto de dizer assim, filho, vem cá, senta aqui com o pai que eu vou te ensinar algumas coisas sobre a vida e como você deve se comportar, como você deve vencer. Poucos pais fazem isso. Exato. Poucos pais. Exato. Eu não estou dizendo da questão empresa, negócio, vencer na vida, sucesso financeiro, não. Estou dizendo da parte do cuidado mental mesmo, né? Como ele deve se prevenir para o futuro. Eliezer, nós temos aqui no nosso podcast
um jogo de palavras rápidas, respostas rápidas, em que eu nem falei para você, é verdade isso, eu não falei. Eu tenho aqui umas 8 palavras em que eu vou falar elas aqui, é o nosso bate-papo rápido. O que vier na cabeça eu falo. O que vier na cabeça você fala na hora, assim, sabe? Pode ser uma resposta curta, não precisa ser só uma palavra. Tá. Pode ser, não se preocupe em se ater a somente uma palavra, né? Entendi. Tá? São coisas relacionadas a você, óbvio, ao mundo, enfim, e eu vou começar agora, tá? Política. Necessário. É necessário. Necessário, importante. É o que eu posso dizer. Tá. Não quero entrar em... Velocidade. Nossa. Isso aí é adrenalina. Eu sabia que ia Isso pra essa é resposta. adrenalina, isso é prazer, isso é sucesso para mim, é urgência, é algo que eu trago como um dos valores para mim. Eu gosto de velocidade, eu gosto de tudo tenha velocidade, tudo seja tracionado, tudo ande rápido. Muito bom. Música. Nossa, expressão da alma, né? Música é Deus puro para mim. Música é o meu maior prazer hoje, né? Eu toco piano e música para mim é a mais alta forma da expressão da alma mesmo, né? O que você está sentindo, você se expressar, colocar para fora. Deus colocou através da música. Show. Legado. É o que nós deveríamos pensar todos os dias. É o que nós vamos deixar aqui de contribuição depois que nós formos, né? Porque se a gente tiver que conviver, imagina que não existisse um céu no inferno e só existisse a sua consciência e você ter que conviver com as suas memórias. São elas boas ou ruins? Vão te dar prazer, a eternidade? Ou você vai sofrer a eternidade por ter só pensado em você e só realizado coisas em você? E a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. Realmente o prazer em contribuir é muito melhor do que o prazer de receber. Então o legado devia ser algo que a gente pensasse. Mas eu não pensei nisso não, hein? Se tivesse preso a um lugar em que depois que você estivesse aqui, você só visitasse a tua consciência o tempo todo, não fizesse mais nada. Mais nada. Será que seria doído? Seria... E aí? Nunca pensei por esse lado, rapaz. Nunca pensei. Uma pessoa referência. Pessoa. Uma pessoa? Jesus. Não. Jesus é um Deus. Para mim é algo sobrenatural. Humana, uma né? pessoa que você até conviveu, de repente, tem como referência. Só uma pessoa? Uma. Quem que vem na tua cabeça, assim, já, tipo, referência? Rapaz, que pergunta, irmão. Que pergunta. A gente tem várias referências, né, em diversas áreas. Tem uma pessoa que eu uso de referência na área familiar, tem uma pessoa que usa de referência na área espiritual. Mas, boa pergunta, uma única pessoa. Você pode dizer 3, então. Uma na área familiar, de repente, espiritual e empresarial. Quem que é o empresário que você se... De repente, que referência? Familiar, minha esposa, Daisy. Ninguém é melhor que ela. Nossa, ela é demais. Minha esposa não tem. Ela é tudo. Na área profissional, uma pessoa que eu admire demais. Eu vou fazer aqui uma outra, você pensa aí. Ele já vai vir. Daí você, cara, Thiago, lembrei. Não pensei nisso. Pai. A palavra pai. Pai obviamente, uma referência, né? Obviamente a nossa inspiração, o nosso porto seguro quando criança, a nossa baliza, o nosso farol, né? Sempre foi o pai, né? Eu sou canceriano e meu pai é de Leão. Eu me espelhei nele, né? Um baita líder, né? O maior líder que eu conheço. E pai para mim é o porto seguro, é o braço, né? É o norte, né? É o guia, né, cara? É aquela boa lembrança que te visita, né? O tempo todo, né? Mas eu digo não só como o meu pai, que é onde eu me espelho, graças a Deus tive o melhor pai do mundo, mas também a experiência de ser pai, né? Entendeu?
Pai é que dar o também suporte. Você visita todo dia. É dar o suporte, é estar ali, dar o exemplo, né? É não ter o direito de demonstrar fraqueza, né? É ter que chorar sozinho, mas na frente mostrar força, né? Pai é talvez seja a maior manifestação do próprio Deus na Terra, né? É o papel de pai. É esse cuidado, né? Inteligência artificial. Inevitável futuro, incontestável, é necessário que todo mundo entenda, mas não vai substituir o humano. Não vai. A inteligência artificial, ela é o conhecimento. O humano vai ser a sabedoria. Se você pegar na Bíblia, Salomão foi o homem mais sábio, né, do próprio Deus que viveu na Terra. E o homem mais rico de tudo, né, que tomava as decisões. E o povo pagava, como a Rainha de Sabá pagou 120 talentos, hoje daria bilhões de reais por conselhos. A inteligência artificial não vai dar conselhos, pode dar norte, baliza, planilhas e tal. Ela não vai substituir o humano, você não vai trocar um papo com uma IA do que assistir um show do Djavan ao vivo. Isso, sabe? Ele não vai substituir o humano. E aí eu gosto muito de uma fala que eu escutei esses dias. Tudo que tem alma é insubstituível. Agora, tudo que não tiver alma, a IA vai substituir. Boa. Boa. Você lembrou da pessoa aí? Referência? Cara, minha mãe, obviamente. Minha mãe. Mas eu não tenho referências, vou ser muito sincero para você. Algumas, então, eu não tenho referência, eu tenho referência, né, muito específicas em habilidades. Jim Rohn na área da comunicação. Eu tenho referência empreendedora, o Elon Musk, um cara que consegue ter milhares de empresas. Eu tenho várias referências, mas eu não, até por premissa eu não idolatro ninguém, né? Eu não gosto de ser idolatrado também. Eu tenho várias pessoas de várias áreas, assim. É uma pergunta muito boa, porque ninguém tinha me feito essa pergunta, cara. É porque a gente estava com um convidado anterior aqui, com o Léo, da Grand Prix, e eu falei com ele aqui, e eu achei bem interessante que ele falou assim, o ser humano em si, ele precisa ter sempre um mentor, pelo menos 2 mentores, ele falou assim, 3. Um mentor, um cara que você possa não só olhar como alguém que te ajuda, que faz mais do que você, mas até como um ouvinte teu. Boa. Para você poder despejar também sobre ele algumas coisas. Da parte pessoal, familiar e empresarial. Eu perguntei, você tem? Ele tem um para cada um. Bom. Muito bom, porque a gente precisa disso. Eliezer, a gente está bem no fim, mas eu quero fazer uma última consideração. Imaginemos que você falou da velocidade, que você é um cara da velocidade. Imaginemos que... E a gente sabe que as pessoas elas mudam através de pequenos insights. Você mesmo falou que mudou a sua vida através de um livro de 100 e poucas páginas. Perfeito. Foi um insight um pouquinho maior, mas se você tivesse esse poder, e você tem, você sabe que você tem, em poucos minutos aqui, numa última fala, e que as pessoas, até me arrepio, as pessoas estão assistindo e elas vão mudar a partir desse comentário. O que você falaria para essas pessoas? Eu digo já o que eu falo há bastante tempo. Primeiro é que é possível, porque muitos já desacreditaram, muitos já são reféns do destino. Primeiro é que é possível, não é possível. Não interessa teu passado, não interessa tua idade, não interessa o que tem. É possível mudar, é possível. O que tem que mudar? 5 fatores. Mentalidade, que é a filosofia de vida. Você vai ter que mudar seus pensamentos, você tem que decidir mudar. Vai ter que mudar a mentalidade, vai ter que mudar as suas emoções, a sua atitude com relação à vida. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar a sua produtividade. Vai ter que fazer mais. Vai ter que fazer diferente. Tá? Vai ter que mudar os seus resultados e vai ter que mudar o seu estilo de vida. Vai ter que mudar. Mas se você mudar, é possível você ter qualquer resultado. Aliás, mas é difícil, isso é teoria. Não, não é teoria. Começa hoje mudando. Acreditar que é possível e agir nessas 5 áreas, mas a principal dela é a filosofia de vida, é como você está pensando, a qualidade do seu pensamento. Você está atraindo o que você está pensando, cara.
você está negativo, se você só está em TikTok, se você vai virar produto do que você pensa mais. E aí menos é mais. Se você parar de dar input, se você parar de se alimentar, qual é o cão que vai vencer dos dois que brigam dentro de nós o tempo todo? É aquele que você alimenta mais. Então, quer mudar, você precisa começar a ter inputs positivos ou minimamente eliminar os negativos. Aí a tua qualidade de pensamento, a tua qualidade de sono. Acredita, você sonha aquilo que você pensa mais. Aí você não acredita em si, você é pessimista, você é negativo, você não acredita no país. Tudo é ruim. É isso que você vai se tornar. Então, se você quer mudar de vida, é possível, mas tem que mudar a qualidade do pensamento. Cara. Começa sempre pelo pensamento. E o pensamento é o que você se alimenta. Toda grande ideia começou de um pensamento. E são os 5 sentidos. É tato, é o que você come, é o que você sente, é o que você cheira, é o que você vê, é o que você ouve. Isso aí, gente. Dava pra gente ficar mais horas aí, né, Elias? Mas aquela história, quer mais? Fale comigo no privado. Bora. Vamos, e o Eliezer é muito aberto, ele é muito seletivo, obviamente, mas ele é um cara que ele gosta muito de ajudar a gente vindo no carro e conversando sobre algumas coisas e ele falou assim, cara, eu quero ajudar esse cara aí, me conecta com esse cara aí. Mas para encerrar, Eliezer, a gente tem 3 presentinhos para você aqui. Rapaz. Deixa eu pegar aqui. Aí, obrigado, Thay. Olha aqui, ó. No nosso podcast, obviamente, um café que você acabou de tomar. Bom o café, né? Maravilhoso. Eu sou cafezeiro, tá? Eu sou cafezeiro. O nosso café, o café do empresário. S4. O Eliseu estava com a gente ontem lá. E o Eliseu falou assim, Thiago, grava um negócio aí. E ele falou assim, Thiago, grava assim. Esse é o maior, ainda não é, mas ele vai ser o maior café do mundo dos empresários. Que massa. E a gente gravou e postamos ontem isso aí e eu acredito fielmente nisso. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Presente meu para você. Bom proveito. Esse aqui é um presente da Made for Men, do nosso amigo Joãozinho, que ele está hoje patrocinando a gente. Eu já sou cliente dessa marca. Eu já sou cliente. Para produtos para masculinos. E ó, graças a Deus, as pessoas sempre elogiam. Meu penteado, minha barba, e tá aqui. Quem quer saber o segredo? Quem quer saber o segredo? É o Made for Men. É o Made for Men. É incrível, cara. E aí mais um presente também do grupo do João ali, a BLZ Clinic. Que esse aí é os produtos que a minha esposa já usa também. Que maravilha. Deixa eu te contar uma coisa que vocês sabiam. Essa logo aqui foi eu que desenhei, rapaz. E eu tenho uma felicidade de ver. Toda ela, todos os desenhos dela foi eu que fiz. Gente, olha o capricho. Olha o capricho da embalagem. É produto premium mesmo, né, cara? Então é isso, gente. O presente pro Eliezer. Muito obrigado, gente. Fica muito feliz de ter pessoas como você, Eliezer, no nosso podcast, nosso 4º episódio. Que a gente possa caminhar juntos, possa crescer juntos. E vamos pro próximo episódio, vamos para mais um. A gente piscou e tá no 4º, rapaz. É o que eu falo, a gente tem que dar o primeiro passo. Não tem a menor dúvida, Thiago, que vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Você, falei no carro, isso não abona o teu esforço, mas você tem um dom. É de Deus. Deus deu isso para você. De tocar na vida de pessoas, de se conectar com pessoas que a maioria não conseguiria se conectar. Você tem essa habilidade. E o que depender da nossa torcida e do nosso apoio vai ser o maior podcast do Brasil. Você pode contar com a gente, que a gente vai divulgar, vamos estar aqui contigo sempre que você precisar. Amém. Deus faz as coisas acontecerem, né, irmão? E obrigado mais uma vez. Obrigado por permitir conviver com você na sua vida, na sua história, porque eu digo e sempre digo. Eu que agradeço. Ativo maior é conectar com pessoas como você. Obrigado, irmão. Obrigado, Deus irmãozão. abençoe. Amém. Deus abençoe. Nos acompanhe no próximo episódio. A gente está com mais convidados. Agradecer também a Seven Talks, que está sempre aqui com a gente, que está nos cedendo esse espaço maravilhoso aqui. Bacana demais. Agradecer demais eles ali. Vocês podem vir aqui, conhecer esse estúdio deles aqui, que é maravilhoso. E que Deus nos abençoe a sua semana, tudo aquilo que você tem em mente. E eu digo para você uma última mensagem. Esteja próximo de Deus, porque Deus ele precisa... Deus não precisa, mas você precisa estar conectado com Ele para que você possa entender tudo aquilo que Ele tem para você. Se você se distancia, você não consegue ouvir a voz de Deus. Então, esteja próximo dele, que Deus ele tem um bom caminho para todo mundo. Se você estiver próximo, você vai entender e o sucesso vai vir. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.